Boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma vez mais estamos aqui para dar início à nossa transmissão, como fazemos toda sexta-feira. A gente dá uma boa noite a todas as pessoas que estão entrando no chat, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E como de hábito fazemos, a gente quase sempre inicia a nossa transmissão agradecendo aos amigos, aos companheiros de jornada que têm prestigiado o nosso canal e divulgado. A gente está aí, faltando apenas 300 inscritos para chegarmos a 9 mil inscritos no nosso canal. Então, muito obrigado a você que prestigia, muito obrigado a você que compartilha com seus amigos o nosso canal, tá? Eu também queria agradecer às pessoas que adquirem os livros da nossa editora, a Editora Sintonia, onde lá nós temos as obras literárias de minha autoria, as obras de autoconhecimento, de reforma íntima, e as obras de estudo, escritas pelos mais variados instrutores espirituais que trabalham na nossa Casa Caminho de Damasco. Então, obrigado a você que se vinculou ao canal, obrigado a você que entra na nossa editora e adquire os livros, e obrigado a você que, de alguma forma, contribui com a nossa instituição, o Caminho de Damasco. Aliás, se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do Caminho de Damasco, basta você entrar lá na página do Caminho de Damasco. Você entra na página e lá você vai ver todas as atividades que a instituição promove no que diz respeito ao atendimento às crianças e adolescentes, no que diz respeito ao atendimento às famílias carentes, que é um trabalho social que a instituição realiza já há muitos anos, aqui no bairro onde ela está situada, e as atividades espirituais, né? Nós voltamos com todas as atividades espirituais, as palestras, os estudos, neste momento, enquanto nós estamos juntos aqui, em uma das salas, né? Essa sala que eu fico, essa sala que a gente faz a transmissão. Antes nós fazíamos lá da minha sala, onde eu atendo como psicanalista, fazíamos a transmissão da clínica, e de um tempo para cá, nós passamos a fazer todas as transmissões aqui da mesma sala. Esta sala é onde o Dr. Klaus atende, presencial, nos seus atendimentos espirituais. E às sextas-feiras a gente tem esse fundo, né? Sempre as meninas preocupadas colocam uma flor aí para a gente, né, para o ambiente ficar mais bonito, né, mais aconchegante. E aos domingos a gente só vira, né, a gente vai para o outro lado, é onde tem aquela tela de Jesus que fica nas minhas costas, onde a gente faz a transmissão do tratamento espiritual. Então, obrigado a todos vocês que têm, de uma forma ou de outra, no canal, na Editora Sintonia ou na instituição, colaborado conosco. A gente trabalha aí nesse conjunto de instituições, né? Que envolve a editora, que envolve o trabalho social, que envolve a própria Casa Caminho de Damasco. Sejam todos, uma vez mais, muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o tema Aprendendo com os Espíritos. E a gente tem aprendido muito com os Espíritos. Eu, particularmente, ao longo aí de quase 3 décadas, praticamente 3 décadas, à frente do Caminho de Damasco, à frente dessa instituição, tenho aprendido muito nas atividades que realizo diariamente aqui na nossa instituição. Atividades que eu assumi em torno dos meus 14, 15 anos e estamos aqui até hoje. Então, a gente separou algumas perguntas que foram feitas ao longo aí de muitos e muitos anos em que estivemos viajando, realizando palestras, seminários no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, lá no Sul, né? A gente sempre esteve viajando, divulgando o nosso trabalho, divulgando a doutrina, fazendo a proposta da renovação, e nesses períodos todos, sempre surgiram muitas dúvidas essas que os amigos espirituais sempre nos ajudaram a responder. Então, o que nós fizemos hoje
para tornar o nosso estudo agradável, para tornar a nossa conversa saudável, com bastante conteúdo, nós separamos aqui algumas perguntas e com a ajuda dos espíritos nós vamos respondê-las, tá bem? Então vamos juntos caminhar, vamos juntos nesse aprendizado, vamos juntos nesse processo, tá certo? Daqui a pouco eu faço uma prece, daqui a pouco a gente faz uma oração. Oração, prece nunca é demais, né? Mas antes, deixa eu começar respondendo aqui, para a gente não atrasar. A primeira pergunta que nos é apresentada é uma pergunta, assim, muito profunda, que vai exigir de nós um certo exercício mental, um certo exercício intelectual. A pergunta é a seguinte: por que Jesus começou sua missão somente aos 30 anos? Ele não poderia ter começado a sua missão antes? Muito bem. Bom, vamos lá. Para responder essa pergunta, nós precisaremos, sem dúvida, ampliarmos um pouco o nosso entendimento, a nossa compreensão da figura de Jesus. E eu gostaria de dizer, logo assim, de cara, nessa resposta, que aquilo que os homens, que nós, seres humanos, tivemos, aquilo que nós testemunhamos naquele processo em que Jesus veio, reencarnou, ou melhor dizendo, encarnou e fez todo o seu trabalho, multiplicou pães e peixes, curou, trouxe a sua mensagem, foi condenado, crucificado, depois retornou em espírito. Todo esse processo, né, da missão de Jesus que nós testemunhamos representa muito pouco, representa uma pequena parte do que foi a missão de Jesus. Porque, saindo um pouco da visão religiosa de Jesus, ampliando, como eu disse, o nosso entendimento e a nossa percepção da figura do Cristo, nós não podemos esquecer que Jesus representa o Cristo cósmico. Jesus, a figura de Jesus é uma superconsciência. Jesus está entre os seres mais evoluídos da nossa galáxia. Existem alguns estudos trazidos pelos espíritos, já que o tema é aprendendo com os espíritos. Existem alguns estudos trazidos pelos espíritos, informando-nos que em toda a nossa galáxia existiria aí mais 5 ou 6 seres com o potencial evolutivo de Jesus. Que esse Jesus, que essa consciência cósmica, que essa superconsciência faz parte de um grupo de seres altamente evoluídos. Por isso que Jesus iria dizer: eu e o Pai somos um. O que significa que ele mantinha e mantém um contato direto com o Criador. Eu, outro dia, ouvi uma expressão que me tocou o coração. A expressão dizia assim: a Terra é um projeto de Jesus. A Terra é um projeto de Jesus. Então, este Jesus, ele realizou a sua missão, ele vem realizando a sua missão muito antes de encarnar como a figura física de Jesus. Ele é considerado o co-criador do orbe terrestre. Em outras palavras, quando há milhões e milhões de anos, quando nós ainda não existíamos na condição de espíritos, Jesus já era espírito perfeito. Há outros relatos que apontam que Jesus não seria apenas governador da terra, mas ele teria em suas mãos a direção de outros orbes,
de outros planetas do nosso sistema solar. Então, quando você olha para Jesus dentro desta perspectiva, o que é que nós entendemos? Que Jesus, a figura humana de Jesus, enquanto o Cristo cósmico esteve encarnado na figura humana de Jesus, ele nunca esteve inativo. Jesus sempre esteve atuando. Há relatos de que Jesus pregou nas trevas. É evidente que Jesus tinha a capacidade, né, sendo o espírito que era, de se desmaterializar de determinados lugares e se materializar em outros lugares. Jesus tinha a possibilidade de sair do corpo a hora que ele quisesse. Jesus tinha um domínio total sobre o fenômeno de bicorporeidade e ele poderia estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Isto quer dizer que Jesus esteve atuante o tempo todo. Na adolescência, no período de adolescência do Jesus, figura humana, o Cristo cósmico estava desdobrado, governando a Terra, dando determinações, auxiliando em vários pontos do orbe terrestre. Por isso que nós dissemos no início da resposta que o ser humano, o que nós encarnados testemunhamos enquanto humanidade de todos os acontecimentos da vida de Jesus foi uma pequena fração, uma pequena parte do que o Cristo esteve realizando enquanto encarnado, né? Devido aí à condição de espírito, de ser angelical, de ser, né, o angelical aqui, para encontrar ressonância das nossas percepções humanas, né? A gente gosta muito ainda da expressão anjo, angelical, mas é para dizer que o Cristo é muito mais do que isto que nós imaginamos. Aliás, quando nós lemos algumas obras que fogem um pouco aquele padrão mais conservador, a gente consegue obter uma visão da Terra, dos planetas, da galáxia, da transição planetária, bem mais profunda, bem mais completa do que esta visão que muitos de nós ainda guardamos a respeito de todo o processo. Ainda outro dia, um espírito nos orientava de que, por um período longo de anos, espíritos que são denominados guardiões estiveram viajando pela galáxia, investigando, olha que dado extraordinário, investigando outros planetas, fazendo uma espécie de catálogo dos outros planetas espalhados pela nossa galáxia, que pudessem servir de morada para os seres que serão degradados do nosso planeta em razão da transição planetária. Então a gente fica imaginando, né? Seres dotados de uma evolução que até nos escapa a compreensão, viajando pela galáxia, visitando outros planetas, há muitas moradas na casa do Pai, planetas que pudessem receber os seres que serão degradados aqui da Terra. E sim, nós estamos falando em planetas, no plural, porque quando nós falamos de degredo, quando nós falamos desta remoção de bilhões de espíritos que já estão e que estarão ainda por um tempo sendo retirados da Terra,
de acordo com as fichas kármicas, de acordo com as inclinações, de acordo com o histórico desses espíritos, eles têm sido separados em grupos diferentes. Porque é um erro também supor que todos os bilhões de espíritos que serão retirados da Terra reencarnarão num único planeta. Ora, e por que é um erro supor isto? Porque nós imaginamos que são espíritos que têm perfis diferentes. E de acordo com os perfis desses espíritos, eles serão relocados em mundos diferentes, de acordo com as necessidades de cada grupo, né? Então, assim, e aí eu dei esse exemplo, eu lembrei disso aqui, só para enfatizar o quanto ainda o nosso conhecimento é bastante estreito, é bastante pequeno a respeito de tudo que nos cerca. E eu acredito, então, que com essa explicação eu tenha respondido a pergunta sobre a missão de Jesus, tá certo? Vamos agora para uma pergunta mais simples, mais singela do dia a dia. Quando uma mãe tem um filho doente, um filho que permanece acamado em uma cama, é porque esta mãe está pagando, através do filho, algum erro seu do passado? Olha, vamos explicar melhor. Não é bem assim. Nós temos que lembrar uma coisa bem simples, mas que às vezes fazemos confusão. Os pais não podem pagar pelos erros dos filhos, como os filhos não podem pagar pelos erros dos pais. A pergunta é: se o filho está acamado, é porque a mãe está pagando algum débito passado? Porque ela está sofrendo com o sofrimento do filho. E não é bem assim. A gente precisa entender que cada um de nós, pela lei de ação e reação, respondemos individualmente pelos erros que nós cometemos. Então, pegando aí o próprio exemplo usado na pergunta, se você tem, então, um jovem, um filho, dependente da idade, com uma doença grave, vamos imaginar isso, acamado em uma cama, em um leito de hospital, é mais inteligente, é mais lógico supor que esse espírito está resgatando, está acertando as contas com a própria consciência de erros cometidos por ele. Por ele. Porque não podemos imaginar que um filho venha sofrer para a mãe pagar alguma coisa, porque não seria justo. É óbvio, é claro, que todos os envolvidos num processo têm a ver com o processo, né? Não é por acaso, já que estamos falando de filhos, não é por acaso que pais têm filhos problemáticos, às vezes rebeldes, às vezes com um comportamento criminoso, por exemplo. Isso não é por acaso. A gente sabe que as peças que compõem o núcleo familiar, elas estão distribuídas de uma forma acertada, impecável, perfeita, pelas próprias leis de Deus. Em outras palavras, ninguém tem o pai que tem por acaso, ninguém tem a mãe que tem por acaso, ninguém tem o filho que tem por acaso. São espíritos que estão vinculados, em grande parte das vezes, por processos do passado. Agora sim, só enfatizando a resposta, para que não haja nenhuma interpretação errada. A gente pode ter o filho acamado
porque foi um espírito rebelde em encarnações passadas e cometeu muitos erros, enquanto que a mãe, se ela está sofrendo com a dor do filho, e é claro que toda mãe sofre, ela pode ter contribuído ter contribuído com os erros do filho. Ela pode ter colaborado em existências pregressas. Então, eles vêm vinculados por conta desses problemas gerados em existências passadas, tá? Eu me lembro de um caso que nós atendemos aqui na casa, em que nós que eu digo o grupo, atendeu um jovem que havia sofrido um acidente de moto e havia ficado tetraplégico aos 20 anos de idade. E a condição dele era irreversível. Então ele só mexia do pescoço para cima. Do pescoço para baixo ele não tinha nenhum movimento. Não conseguia falar, não conseguia fazer as necessidades fisiológicas, enfim, uma vida vegetativa. E eu me lembro que houve uma vez em que os espíritos, não para matar a nossa curiosidade, porque os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, eles têm mais o que fazer. Eles não ficam dando informações do passado, da encarnação passada, para matar a nossa curiosidade, né? Eles têm muito o que fazer, têm muito trabalho para realizar. Mas, na ocasião, para nos ajudar a compreender o caso, os espíritos explicaram que aquele jovem havia feito parte de um grupo de assaltantes em existências passadas, um bando, né? Na época, um bando que lá para o lado do Nordeste, que assaltava casas, bancos, etc. E a função daquele jovem, né, numa outra roupagem física, era justamente dar cabo das vítimas, matar as vítimas, para que não houvesse testemunhas. Depois que o crime era executado, os outros membros do bando iam embora e ele ficava para trás para executar as vítimas do assalto. E ele, então, veio numa encarnação, a pedido dele mesmo, para viver essa experiência. O acidente o colocaria numa cama, numa vida vegetativa, a qual ele ficaria ali por anos a fio, por décadas, para que pudesse a sua consciência ficar em paz. Mas aquele jovem que experimentava essa situação tinha uma mãe que sofria muito com essa situação toda. E quando nós perguntamos aos espíritos a respeito do sofrimento da mãe, eles nos revelaram que a mãe, na época dos assaltos, era o mentor intelectual do bando. Ou seja, a mãe era quem organizava os crimes, era quem escolhia os lugares que seriam assaltados e por essa consequência influenciou diretamente aquele jovem na vida equivocada que ele teve. Então você vê aí o jovem pagando pelos erros cometidos e a mãe que agora com a função de cuidar do jovem sofrendo também, porque também estava resgatando os seus débitos de existências passadas. Então, é mais ou menos assim que nós podemos dizer que as leis funcionam de forma perfeita, indicando que todos nós, em um dado momento, responderemos pelos erros cometidos. Pergunta número 3. Dizem que a ajuda de Deus sempre chega. Mas e quando ela não chega? Significa que não temos méritos? Não, não significa isso. Não significa isso. Porque a ajuda de Deus também chega para quem não tem méritos. Isso é importante dizer. A ajuda de Deus também chega para quem não tem méritos.
Ai de nós, se não fosse a misericórdia divina. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus agindo em nosso favor. Então eu quero deixar bem claro, para que a gente não esqueça, que Deus nos ajuda sempre. Que quando fazemos uma prece, e essa prece é sincera, essa prece saiu do coração, ela nunca, em hipótese alguma, fica perdida. Nós sempre somos ajudados. A questão é a gente entender o significado da palavra ajuda. Porque a pergunta é, dizem que a ajuda de Deus chega sempre. Sim. O problema é que ela não chega do jeito que a gente quer. Nem sempre essa ajuda chega do jeito que nós estamos esperando. A ajuda de Deus pode significar uma doença. Mas eu pedi ajuda para Deus e veio uma doença, isso é ajuda de Deus? Uma doença que não permite que aquele indivíduo se comprometa ainda mais na atual encarnação. Então, a ajuda de Deus pode vir numa doença. Eu já vi casos, por exemplo, da mãe pedir assim para os espíritos: ajude o meu filho precisa muito de ajuda. O meu filho está desequilibrado, o meu filho ele está agindo de forma assustadora. Ajude meu filho. E os espíritos dizerem assim: nós vamos ajudar. E alguns dias depois o filho da mulher morrer. E aí alguém pode dizer: mas é desse jeito que eles ajudaram? Pois bem, talvez a desencarnação seja uma ajuda, em algum sentido. O que eu estou tentando explicar é que a ajuda de Deus acontece sem que a gente perceba, muitas das vezes, que é a ajuda de Deus. Mas eu perdi tudo na vida. Eu tinha uma vida financeira equilibrada, eu tinha dinheiro, sofri com uma crise econômica do país e perdi tudo. Isso é ajuda? Às vezes é uma ajuda para você aprender a ter outros valores na sua vida. Quantas pessoas, depois de uma crise financeira, modificaram a sua forma de ver a vida? Então, a ajuda vem sempre. Nós precisamos entender de que forma a ajuda está vindo e por que ela está vindo daquele jeito, né? Aí também a gente tem uma dificuldade do ser humano em se posicionar perante a vida, né? Há pessoas que reclamam de determinadas situações, enquanto que aquela situação já poderia ter sido resolvida há muito tempo. E não foi resolvida porque a pessoa não teve maturidade, porque a pessoa não teve habilidade, porque a pessoa não teve boa vontade, porque a pessoa não conseguiu enxergar a saída, mas que tinha. Ela só não conseguiu enxergar, tá certo? Mais uma pergunta aqui. O que acontece no mundo espiritual tem repercussão no mundo físico? Sem dúvida alguma. Mesmo porque disseram os espíritos a Allan Kardec que o mundo normal, primitivo, é o mundo dos espíritos. Nós estamos vivendo uma experiência na matéria mais grosseira, mas o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo espiritual tem uma repercussão aqui na Terra. Eu me lembro do espírito Ângelo Inácio explicando no livro No Fim da Escuridão uma limpeza energética e espiritual que foi feita nos umbrais, nas regiões subcrostrais, nos antros de calamidade do sexo, e nessas limpezas, né, particularmente nessa limpeza energética e espiritual que foi feita há muito tempo atrás,
muitos espíritos que estavam ali há muito tempo sem reencarnar, espíritos que estavam aprisionados, espíritos que estavam vinculados ao desequilíbrio do sexo, foram encaminhados para a reencarnação, porque eles estavam fazendo uma limpeza em determinada dimensão espiritual. Muitos espíritos que ali foram recolhidos foram encaminhados para a reencarnação, porque também faz parte da limpeza, encaminhar esses espíritos para a vida física. E aí o que aconteceu? Quando esses espíritos, a maioria deles desequilibrados, principalmente na área sexual, quando eles chegaram aqui na Terra, habitando corpos físicos, no período da adolescência, na idade madura, teve-se início o liberalismo sexual. O liberalismo sexual lá da década de 60, da década de 1970, e ali nós tivemos também muitas doenças novas aparecendo, tudo isso, o liberalismo sexual da década de 60, de 70, algumas doenças que surgiram ali por consequência desta limpeza espiritual, energética, que aconteceu em algumas dimensões próximas aqui do orbe terrestre. Então, algumas decisões tomadas pelos seres, pelos espíritos que dirigem a evolução da humanidade em nome de Jesus, tem um efeito, por exemplo, na política, tem um efeito em determinadas eleições, tem um efeito enorme em várias situações diferentes do globo, em várias situações diferentes no globo todo, no globo terrestre. Então, isso é um fato. É que como a gente tem pouco acesso a esses acontecimentos, e não é que nos falte informação, não. Informação tem. É que, no geral, a gente não gosta muito de estudar. Então, a gente fica aí meio perdido, a gente não entende algumas coisas. Mas tudo isso, ou pelo menos quase tudo isso, é efeito de processos que acontecem no mundo espiritual, tá certo? Muito bem. Pergunta número 5. Todos os espíritos se interessam pelo que acontece aqui na Terra? Todos não. Não são todos os espíritos. Há espíritos, por exemplo, que desencarnam, e a gente já explicou isso aqui, não têm a menor noção que desencarnaram, vão habitar outra dimensão espiritual e ali permanecem. Há muitos, por exemplo, que acreditam, inclusive, que estão na Terra, né? O espírito da Dona Maria Modesto Cravo, ela lançou um livro recentemente, e no livro, em uma das partes lá, ela narra a história de Soraya. Soraya foi uma moça que morreu de uma bala perdida. Ela estava grávida, tinha ido à farmácia comprar o remédio, e ela tomou um tiro no pescoço do lado esquerdo e desencarnou. E ela foi levada para uma instituição, a instituição Maria de Nazaré, a qual a nossa irmã espírito Maria Modesto trabalha, e ela estava sendo cuidada lá. Ela deu à luz, inclusive quando ela é trazida para bater um papo com os benfeitores que estavam ali, ela disse que estava alimentando o seu filho, estava amamentando a sua criança, e quando perguntaram assim a ela, mas você acha que você está onde? Ela disse, olha, é estranho, eu percebo umas coisas esquisitas, minha mãe não veio me ver, meus parentes não vieram me ver, eu estou aqui nesse hospital que eu sou muito bem tratada, mas não me cobraram nada, eu também não teria dinheiro para pagar, então é estranho. Mas eu só posso estar na Terra. Eu só posso estar na Terra. Olha o que ela diz. Eu só posso estar na Terra. E por que ela diz isso? Eu só posso estar na Terra. Porque ao longo do tempo, as religiões não prepararam devidamente o ser humano para aquilo que ele vai encontrar depois da morte. Então, o que fica na cabeça da maioria esmagadora das pessoas
que elas vão encontrar depois da morte? O paraíso, o céu, o purgatório, o inferno. Então, a nossa mente, é por isso que alguns espíritos desencarnam, não sabem que desencarnaram, vão viver em outra dimensão, pensando que ainda estão na Terra. Por quê? Porque a mente está cristalizada na possibilidade de céu, de inferno, de purgatório. Eles não têm como, pelo menos a curto prazo, a médio prazo, eles não têm como entender que estão no plano espiritual. Então, nós temos espíritos que não vão se interessar pela Terra, porque não têm a consciência que estão desencarnados. Nós temos outros espíritos que, embora saibam que estão desencarnados, se distanciam da Terra, agradecem a oportunidade que tiveram aqui, da última encarnação, mas vão viver as suas vidas em outras dimensões, em outras realidades extrafísicas, em outros mundos, né? Porque o que é que são as dimensões espirituais? São mundos, né? São mundos onde se trabalha, se dorme, se alimenta, né? Essa é a visão que a gente tem que ter de um mundo espiritual. E eles vão viver nesses mundos e não se interessam mais pela Terra. Há outros espíritos que se interessam pela Terra, mas de uma forma mais egoísta. São aqueles espíritos que não têm uma consciência muito ampla, né, para poderem colaborar com a evolução do planeta. Então, eles se ligam à Terra, eles se interessam pela Terra, mas apenas pelos parentes que ficaram, os filhos, os netos. Então, eles estão preocupados com a Terra num sentido mais egoísta, né? E aí, há aqueles outros espíritos com uma consciência mais ampla que se interessam, aí sim, pelo destino da Terra, se interessam pela humanidade. Primeiro, porque a semelhança de Jesus já aprenderam a trabalhar em nome da humanidade, já venceram o egoísmo, já têm um desprendimento suficiente para trabalhar em favor de todos e não apenas em favor de si mesmos. E a outra razão pela qual esses espíritos se preocupam com a Terra é que haverá um momento que nós estaremos desencarnando e eles estarão reencarnando. Então, para eles que estarão reencarnando, encontrar um planeta Terra melhor, claro que isso é muito bom. Então, eles têm interesse em ajudar nós que estamos aqui no orbe terrestre, certo? Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta. Espero que vocês estejam gostando, viu? Não percam também, todo domingo, as nossas transmissões de tratamento espiritual. Participe conosco todo domingo às 19h30, tá bem? Vale muito a pena. Pergunta número 6. A inteligência é uma condição que nos permite errar menos? Não, de certa forma não, porque nós encontramos espíritos, né, altamente desenvolvidos no campo da intelectualidade que não lograram uma evolução moral. A gente trabalhou na última sexta-feira o tema O Fim do Mundo e as suas implicações, e nessa nossa exposição, quem não assistiu, vale a pena, está lá no canal A Palestra, e nessa exposição a respeito do fim do mundo, nós falamos um pouquinho sobre aqueles seres que são inimigos de Jesus, aqueles seres que têm a pretensão de serem donos da terra. Estes seres, em grande parte, são seres de uma inteligência invulgar, de uma capacidade intelectual extraordinária. Nem por isto fizeram a opção pela evolução, pela ética, pela moral. Porque nós estamos falando, quando falamos em errar menos, estamos falando, sobretudo, de desenvolvermos uma sensibilidade,
de estarmos atentos aos nossos movimentos internos, né? Trazendo a questão mais para o dia a dia, não é a inteligência. É claro que hoje a gente ouve muito falar sobre inteligência emocional, né? Mas é nesse caminho mesmo. Não é a intelectualidade, é a inteligência emocional. É a nossa sensibilidade em conseguirmos perceber, olha que coisa interessante, os nossos movimentos internos perante aquilo que fazemos. Aguinaldo, eu não entendi, então vou dar um exemplo. Eu conversava uma vez com uma jovem senhora que havia sido traída pelo marido. E ela me dizia assim: Aguinaldo, eu tenho uma necessidade de contar para os outros. Você disse para mim tomar cuidado, para mim ser mais reservada, para eu não ficar contando essa história para todo mundo, mas eu não consigo. Eu tenho uma impulsividade, quem eu encontro, eu conto. E eu perguntei assim a ela: e você sabe por que você tem essa impulsividade de contar? E ela me disse assim: com certeza, para eu me sentir melhor. Eu me sinto melhor quando eu conto. Eu digo: sim, tudo bem. É para você se sentir melhor. E você sabe por que você se sente melhor? Não é porque eu desabafo? Não. É porque você se vinga. À medida que você vai contando para todo mundo que o seu marido a traiu, né? Você vai colocando ele como o vilão da história. E essa sensação de prazer que você sente ao contar para os outros não deixa de ser um prazer oriundo da sua vingança, porque querendo ou não, manchando a reputação dele, tornando público o erro que ele cometeu, é uma forma de você se vingar. Vocês entenderam? Então, evoluir é, sobretudo, temos a capacidade de entendermos o nosso movimento interno mediante as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, as posturas que assumimos perante a vida, tá certo? Vamos aqui para mais uma pergunta do estudo Aprendendo com os Espíritos. Eu não fiz a prece, né? Olha, esqueci de fazer a prece. Estão me avisando aqui que eu não fiz a prece. Vamos fazer o seguinte, vamos responder essa última pergunta e depois a gente faz a prece para finalizar, tá? Aí eu peço a você que está acompanhando a nossa transmissão que fique conosco até o final para que a prece possa até ajudar você a relaxar mais, se você tiver com alguma dor, se você não estiver bem emocional e espiritualmente, a gente faz a prece e aí a gente consegue ficar mais relaxado, não é mesmo? Tá bom? Então deixa eu responder aqui a última pergunta e aí a gente vai para a oração. Quando morrermos, como poderemos trabalhar para Jesus na vida espiritual, já que a vida continua? É uma pergunta, eu diria assim, estapafúrdia, né? Nem sei se essa palavra existe. Mas é uma pergunta sem lógica, sem sentido. Porque você não tem que ficar preocupado no que é que você vai trabalhar quando você desencarnar. Preocupe-se em trabalhar agora. Trabalhe hoje. Sirva Jesus hoje. Coloque-se à disposição do Cristo nesse exato momento. Os espíritos trabalham muito. Trabalham tanto que outro dia, semana passada, eu não estava muito bem. E aí eu disse assim para o Dr. Klaus: o senhor poder dar uma olhada se o meu problema é sério, se estou com problema de saúde? Ele me respondeu assim: amanhã eu olho, hoje eu não estou com tempo, tenho mais coisa para fazer. Eu disse: nossa, mas eu entendi a resposta dele, porque realmente os benfeitores, os espíritos amigos, eles têm trabalhado demais em favor da humanidade. Mas como é que eu faço hoje para trabalhar com Jesus, para colaborar com os benfeitores? Bom, primeira coisa, coloque-se à disposição. E depois que você colocar-se à disposição, pague o preço. Pague o preço, né? A gente precisa pagar um preço, certo? Todo mundo, ou melhor, quase todo mundo,
tem condições de trabalhar no bem, quase todo mundo tem condições de contribuir com Jesus para a construção de um mundo melhor, só que há um preço a ser pago, não é? Há um preço a ser pago. Por exemplo, a gente tem feito aí muitas lives, muitas palestras, né? Eu tenho feito o estudo de quarta-feira no Caminho de Damasco, que é presencial, só para o grupo de quarta-feira, que não é transmitido pela internet. A gente tem feito aqui, quando não é live, é uma palestra gravada no dia da live, né? Só não é ali ao vivo, mas a gente grava na semana, a gente então faz na sexta, a gente faz no domingo, e a gente atende outros pedidos de palestras, de estudos, como a gente vem fazendo. Até alguns estudos a gente posta depois no canal também. Nossa, Aguinaldo, que coisa fantástica, que missão bonita. Não, não tem nada de missão, não. É tarefa mesmo. É esforço, sabe? É dedicação. Então, não se trata de ser especial, não se trata de ter uma condição diferenciada, nada disso. É boa vontade, é consciência de que precisa trabalhar. Vocês veem de domingo. Todo domingo a gente faz ao vivo. É live, né? Não é gravado nada. Todo domingo nós estamos aqui. A transmissão começa às 7h30, a nossa sessão mediúnica começa às 7h, e a gente chega aqui quase todo domingo, 6 horas da tarde. A gente, que eu digo todo o grupo, né? Num domingo. Só poderia estar descansando, né? Então, assim, colocar-se à disposição é o primeiro requisito. E pagar o preço é você estudar, você vencer os seus fantasmas, você trabalhar para o seu crescimento espiritual. Tudo isso se faz necessário. Então, assim, a gente deveria colaborar mais com Jesus nesse momento em que ele tem precisado tanto de nós, tá certo? Bom, pessoal, vamos fazer a nossa prece então? Vamos lá, vamos orar? Prece nunca é demais, né? Prece nunca é demais. Vamos lá, você que está aí, sentado, deitado, nesse momento, feche os seus olhos um pouquinho. Se você tiver perto de você aí uma condição de colocar uma música baixinho, uma música num volume baixo, coloque. A música vai ajudar você a relaxar um pouco. Para a gente aqui fazer uma oração. Sobretudo uma oração de agradecimento. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu pelo seu dia? Você já agradeceu pela sua saúde? Você já agradeceu pela sua vida, pela sua encarnação? Você já agradeceu pela sua família? Você já agradeceu pelos obstáculos, pelas dificuldades da sua existência? Sim, agradecer por isso também, porque estas dores, essas dificuldades, ajudaram você a amadurecer, ajudaram você a ganhar experiência, ajudaram você a ficar mais forte. Então nós elevamos o nosso pensamento e dizemos a Jesus: obrigado, Senhor. Obrigado pela dádiva da vida. Obrigado por tudo que temos aprendido com os espíritos amigos que em teu nome têm nos trazido tantas bênçãos, tantas oportunidades, tantas consolações. Te agradecemos, Senhor, pelo caminho de Damasco, casa que completa aniversário neste mês de agosto que nós estamos. Te agradecemos pela casa, pela disponibilidade dos espíritos, que através do nosso intermédio têm escrito tantos livros aqui para a terra, nos auxiliando. Agradecemos pela disponibilidade do Dr. Klaus e da sua equipe,
que, embora tantas atribuições, todo domingo, estão aqui conosco, ajudando-nos no tratamento a todas as pessoas que precisam. Agradecemos pelas grandes almas que passaram pela terra e a ela continuam vinculadas, semeando amor e consolação. Agradecemos por um Chico Xavier, agradecemos por um Eurípides Barçanufo, por uma Ivone do Amaral Pereira, agradecemos por um André Luiz, por um Caibar Schutel, agradecemos por uma Irmã Dulce, por uma Madre Teresa de Calcutá. Agradecemos, Senhor, pelos homens da ciência que têm se desdobrado na busca de vacinas eficientes, particularmente para o Covid, a ponto de que, mesmo que haja novas cepas, a vacina seja eficiente para todas elas. Enfim, Senhor, reservamos esses minutos finais para ressaltarmos a nossa gratidão. Muita gratidão. E quanto mais nós sabemos, quanto mais nós aprendemos, mais gratos nós somos por tudo que temos, mesmo sem merecer. Que nós, que hoje estamos encarnados, tenhamos essa compreensão e esse entendimento da vida. E nunca, nunca, apesar de tudo, nos revoltarmos. Que a revolta, que o desespero nunca encontrem espaço em nossos corações. Que a sua paz, Senhor, que o seu infinito amor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E a vocês que estiveram conosco, nos ajudando a realizar mais essa transmissão, que estiveram conosco, auxiliando-nos em mais essa tarefa, muito obrigado. Nós, da Casa Caminho de Damasco, ficamos extremamente agradecidos por vocês estarem conosco, tá bom? Agosto é aniversário do Caminho de Damasco, gostaria de ressaltar isso, casa fundada em 1940, né? Gostaria de lembrar que nós lançamos o livro Os Pacificadores em e-book. A gente vem falando isso ao longo das nossas transmissões. Você que curte, você que gosta de ler livros em e-book, já está disponível. Você entra lá na Amazon e adquire o seu livro. A editora Sintonia tem outras obras literárias. Prestigie, compre o seu livro, você estará nos ajudando. Entre na página do Caminho de Damasco, certo? Bom, pessoal, muito obrigado, muita paz, Jesus nos abençoe, fiquemos todos com Deus. Até a próxima, até no domingo. Até lá, muita paz.